Olá, meus amigos! Mais uma aula começando, aula 04. E hoje, pessoal, teremos uma aula sobre variáveis e constantes, né? Mas afinal, o que é uma variável? O que é uma constante? Há uma pequena diferença, né? O próprio nome já diz. Variável é o que varia de valores. Constante não varia, né? Então, a constante ela possui um valor, né, que na execução do programa o valor permanece sempre o mesmo. Já as variáveis, elas possuem valores que sempre poderá variar durante a execução do programa, tá? Antes da gente entrar em prática, pessoal, vamos ver como é que funciona a declaração de variáveis. Quando você declara uma variável, né, para onde você está mandando a informação? Então, como todo mundo sabe, né, no nosso computador, existem memórias. Existem diversas memórias, as memórias primárias, as memórias secundárias. Né? Dentre elas, existe a memória chamada a memória RAM, Random Access Memory, que é a memória de acesso aleatório. Trata-se de uma memória temporária, que ela armazena os dados enquanto a máquina está ligada. Após reiniciar o computador, a memória ela é resetada, ela fica limpa no caso, né? Então, pessoal, quando você declara uma variável, é dentro dessa memória que vocês estão vendo aí na imagem que você está mandando reservar um espaço nessa memória. Então, se você declara duas variáveis, três variáveis, enfim, quantas forem necessárias, então você está reservando, alocando vários espaços nessa memória, tá? Vamos imaginar que nessa memória possui aí várias gavetinhas, né? Vários é, é, espaços onde você pode colocar informações. Então, digamos que aqui, né, onde nós temos esses quadradinhos que estão pintados, seja o nosso sistema operacional Windows. Então, o sistema da tua máquina, Windows ou Linux ou Mac, né? Só no fato dele estar instalado no teu computador, então você já está ocupando uma boa parte da memória RAM do seu computador. Né? E aí, quando você faz a declaração de uma variável, né? Digamos que eu declarei aqui a variável nome, né? Onde a variável nome ela está recebendo aqui, ó, o nome Éder. Então, nesse momento, eu já estou mandando essa informação para a minha memória RAM. E aí, quando eu declaro essa variável, eu estou dizendo para a memória, olha, por favor, libera para mim aí um espaçozinho para que eu possa armazenar, guardar as informações dentro dessa variável. Então, agora você já sabe que quando você declara uma, duas variáveis, três variáveis, você está reservando um espaço nessa memória RAM. Ok, gente? É assim que funciona. Então, agora, existem algumas regras para você nomear as variáveis. Né? Então, quando você vai declarar uma variável, é interessante que você crie algumas regras, né, que já estão estabelecidas, inclusive. Né? Então, de praxe, no PHP, as variáveis sempre começam com o símbolo, né, de cifrão. Alguns chamam dólar, outros chamam cifrão, enfim. Então, toda variável do PHP, certo? Isso aqui já é uma regra, tá, pessoal? Então, toda variável PHP, você sempre vai colocar na frente o sinal de cifrão, ok? Então, essa já é uma primeira regra a ser estabelecida. O segundo é o seguinte, o segundo caractere da variável pode ser uma letra ou o símbolo de underline. Por favor, não vá confundir com aquele símbolo de menos, tá? Seria o underline, tá bom? Então, você pode colocar lá o cifrão, em seguida o underline, e aí você pode colocar o nome da sua variável. A terceira aqui, ó, é dizer que ele aceita caracteres de A a Z, sendo minúsculo, de A a Z maiúsculo, e números de 0 a 9, e o underline. Tá? Então, você pode colocar aí vários caracteres do alfabeto, números e o uso do underline. Só seguindo que primeiro é o cifrão, tá? E a partir do segundo você pode colocar uma letra, você pode colocar um underline, você pode colocar, enfim. Né?
entre outros caracteres. Agora, nada de caracteres especiais. Com relação à acentuação, algumas pessoas gostam de acentuar variáveis. Eu, particularmente, eu não gosto de acentuar variáveis. Eu sempre costumo usar um padrão, né, para que lá na frente a gente não fique tão confuso, né? Ah, quando eu for chamar aquela variável, será que eu tenho que acentuar? Será que eu não tenho que acentuar? Então, por via de regra, eu já não uso acentuação em variáveis. A linguagem é case sensitive, né, em relação aos nomes dessas variáveis. Então, quando você declara uma variável, por exemplo, chamada nome, e você vai chamar por ela, tá, de forma diferente, como assim? Digamos que você declarou uma variável nome toda minúsculo, tudo minúsculo. E aí você coloca lá o N maiúsculo quando vai chamar essa variável. Então, para o PHP, são duas variáveis, tá? Então, é uma linguagem case sensitive, ela é sensível aos caracteres, tá? Então, você tem que chamar pela variável conforme você declarou, ok? Vamos à prática, que é o que interessa agora nesse momento, né? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a tag de abertura do PHP, certo? Do PHP, e vou fechar essa tag. E aí o que acontece? Eu vou declarar aqui uma variável, começando com o sinal de cifrão, posso começar com underline, eu posso começar com um caractere, tá? E aqui, por exemplo, pessoal, eu vou chamar essa variável de valor, certo? Valor underline 1. E valor vai receber o número 10, tranquilo? Em seguida, eu vou mandar imprimir o valor dessa variável. Então, vou colocar aqui, cifrão, valor 1. Note que se você colocar aqui V maiúsculo, o que vai acontecer quando você for testar o programa? Ele vai dizer que a variável valor com V maiúsculo, ela não foi definida, né? Ou seja, não tem nenhum valor sendo atribuído a essa variável. Então, portanto, tem que ser exatamente como você declarou aqui anteriormente. Então, veja que eu criei uma variável valor, tudo minúsculo, então eu tenho que chamar da mesma forma como eu declarei. Então, aqui ele vai passar a imprimir o valor 10, tranquilo? Digamos que lá na frente, né, eu fui programando, fui digitando, e aí eu resolvi, né, por alguma necessidade, enfim, a variável valor 1 passou a receber o valor 50. Tá? Então, veja, na linha 3, valor 1 recebe 10. E na linha 6, valor 1, que é a mesma variável, essa variável recebe o valor 50. E aí, uma pergunta. Qual será o valor que será impresso lá no meu navegador? Será que vai ser o valor 10, ou vai ser o valor 50, ou vai ser os dois valores? Então, veja que eu vou dar agora um eco na variável valor 1. Então, pessoal, sendo assim, o valor que vai ser impresso será o valor 50. Então, note que ele passou a imprimir o valor 50. Por que isso aconteceu? Porque, lembre, variável, né, ela pode variar, tá? Então, a mudança do seu conteúdo, os valores dessa variável, podem ser modificados durante a execução do meu programa, tá? Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, é que quando eu atribuí um outro valor para essa variável, valor 1, então simplesmente houve a substituição, né? Então, ele passou a atribuir o valor 50. Então, ele vai sobrepor esse valor. Então, ele vai substituir esse valor. Então, valor 1, ela passou a ser agora 50 e não o valor 10. Então, note que agora, se eu, mais uma vez, né, atribuo um outro valor à variável valor 1, por exemplo, 567, tá? Note que agora ele vai imprimir para mim o último valor que eu atribuí à variável. Então, quando eu faço o recarregamento da minha página, o que acontece? Ele faz a interpretação de todas as minhas linhas de código. Ele atribui à variável valor 1 o valor 10, em seguida ele atribui à variável valor 1 o valor 50, em seguida ele atribui à variável valor 1 o valor 567. Então, houve aí a substituição dos valores.
ok? Mas e a constante? Como é que fica a questão da constante? Eu vou declarar aqui uma constante, por exemplo, usando uma palavra reservada, const, tá? No PHP, para identificar que essa variável ela será uma constante, ok? E eu vou chamar essa constante de número, tá? Vou dizer que essa constante vai se chamar número, onde ela vai receber, por exemplo, aliás, deixa eu colocar aqui, por exemplo, vamos usar aqui palavras, país, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, Brasil, certo? Eu vou dar um refresh aqui na página, não houve absolutamente nada com relação à mudança, né? E lá no final, eu vou tirar esse eco aqui, eu vou colocar um comentário, tá, gente? Depois a gente vai falar, vai ter uma aula sobre comentários, certo? Eu vou comentar esse código, ou seja, esse comentário aqui significa que o processador da minha máquina não vai interpretar essa linha 12, né? Que é essa linha que eu acabei de comentar. É como se eu estivesse desativando aquela linha de código. Então, vamos lá. Eu vou dar um eco na minha constante, que eu chamei de país. Ok? Vamos a carregar. E aí veja que ele imprimiu a palavra Brasil. Um pequeno detalhe, pessoal, que constante, eu não uso o dólar, né, o cifrão. Variáveis, sim. Variáveis, eu uso o cifrão. Tranquilo? E aí, qual é a diferença exatamente da constante? É que se eu pegar, né, chamar pela mesma constante, digamos, const, tá? País recebe China. Pronto. Então, note que quando eu for mandar imprimir, né, o valor da constante país, tá, ele não vai imprimir o valor China. Ele continua imprimindo, né, o valor Brasil. E ele dá um erro, pessoal. Tá? Justamente porque eu estou tentando, né, fazer com que a minha constante, né, seja definida. Então, no caso, a constante, pessoal, ela já foi definida e o valor que eu atribuí a ela foi o valor Brasil. Tranquilo? Então, a constante ela não pode ser modificada durante a execução do meu programa. Então, essa é uma pequena diferença quando a gente vai trabalhar com constantes e vai trabalhar com variáveis. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos encerrar aqui e fazer mais um pequeno exemplo. Vamos lá. Vou declarar aqui uma variável, por exemplo, vamos fazer aqui um pequeno programinha que calcule uma média aritmética. Eu vou declarar aqui uma variável chamada N1, onde ela recebe o valor 9. Vou declarar uma outra variável, N2, onde ela recebe o valor, por exemplo, 8. Tranquilo? Em seguida, eu vou declarar aqui uma variável média, onde ela recebe N1 mais N2. Epa, faltou aqui o cifrão. Eu vou fazer duas operações matemáticas aqui, que é uma soma, e em seguida eu vou dividir pela quantidade de notas, que são duas notas. Tranquilo? E agora eu vou dar um echo, né? Eu posso usar a aspa simples. Lembre-se aí das aulas de concatenação. Qualquer dúvida aí você pode voltar esse vídeo. Existe uma aula só explicando a parte de concatenação. Usando aspa dupla, ele vai saber interpretar o que é um texto e o que é uma variável. Então, aqui eu vou colocar o resultado da média e aí eu vou usar as chaves, né, que é para melhorar a visualização do meu código, saber exatamente dentro daquela string o que seriam variáveis e o que não seriam variáveis. Então, vou chamar aqui pela variável média. Pronto, exatamente. E aí, dando F5, o resultado, né, da média é 8,5. Tranquilo? Então, é simples trabalhar com variáveis, né? É algo muito bem tranquilo, tá certo? O foco desse vídeo foi explicar para vocês o que é uma variável e quando a gente declara uma variável, né, para onde essa informação está indo, onde é que ela fica armazenada, tá? Que é justamente lá naquela minha memória, onde eu falei para vocês no início da aula.
Eu espero que vocês tenham gostado e aguardem aí a aula 05 que vai vir por aí. Tranquilo? Até a próxima.